São Paulo aos Coríntios. Nós não temos assim uma ideia como é que era a cidade de Corinto. Então Corinto era uma cidade bastante confusa, uma cidade onde que transitava meio mundo de gente, né? Porque era considerado um dos portos muito importante, ou seja, 2 portos importantes. Então Corinto acontecia de tudo e mais um pouco. Mais ou menos como Foz do Iguaçu, né, que é uma cidade do mundo. Assim, Corinto também era essa cidade do mundo. Mas o que acontecia em Corinto? Qual é o segredo de Paulo? O que Paulo faz dentro dessa imensa, né? Na época era uma baita de uma cidade aí com uns 300, 400 mil habitantes. São Paulo, de repente ali em Corinto, ele faz acontecer uma das grandes comunidades aonde para ele de repente custa um pouco mais, porque se exige muito mais dessa cidade portuária. Então o que ocorre dentro destas primeira carta e segunda carta? Acontece aí dentro de Corinto, como naturalmente, a divisão da igreja, é claro. Uma cidade lá com não sei de trocentas etnias, né? Vivia-se, como é que se vivia um cristianismo, se estava sendo implantado naquele momento, juntamente com Paulo. Os escândalos, naturalmente, dentro de uma visão do próprio cristianismo, né? Perguntas e respostas sobre questões, dúvidas, as questões também que se forma dentro da comunidade, que é o próprio da assembleia litúrgica, a participação. Também é colocado em Coríntios algo muito importante, os carismas, né? Cada um com seu carisma. Deus dá este dom às pessoas para fazerem acontecer. E fala-se muito também, coloca sobre a realidade da ressurreição. Que Deus então nos dá este dom da graça da ressurreição. Ali em Corinto a gente vê assim muito bem essa colocação de Paulo. Mas uma das coisas que chama muita atenção na primeira carta aos Coríntios é o capítulo 13, que fala sobre a caridade, né? Bom, este hino da caridade nós temos, é muito famoso, já se transformou em música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, o amor transformado em caridade. Então o capítulo 13, ele canta este hino que nos dá a maior ternura, né, de ver um Deus que nos ama de uma forma tão forte. Então no final aqui ele coloca: agora portanto permanecem fé, esperança e caridade. Destas 3 coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Então eu gostaria que a gente refletisse sobre, né, esta realidade das cartas aos Coríntios, a primeira e a segunda. A segunda, São Paulo, ele vai se armar como algo que vai defender este ministério. Contra o quê? Imagina, uma cidade dessa, do nível desse, chega uma pessoa, um João Ninguém para aquele povo, e começa a fazer essa colocação sobre o Cristo, sobre a ressurreição e toda essa questão. Claro que vai gerar bastante conflito, porque Corinto também era uma cidade confusão religiosa muito grande. Então praticamente os templos dos deuses se faziam ali presentes, por causa dos seus portos. Mas até a nossa próxima gravação, para amanhã, que nós vamos refletir então sobre Gálatas. Lá da região da Galácia. Saímos de Corinto e vamos para Galácia, naquela região onde Paulo vai fazer a sua comunidade. Até mais.